Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rubrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais, onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa, convidamos Ivanuel Tavares. Bem-vindo, Ivan. Olá, Sofia. Deixa-me tratar-te assim por Sofia. Claro que sim, eu para também que seja vou assim um tratar bocadinho por mais Ivan. fácil. Claro que Antes sim. de mais, quero dizer muito obrigado pelo convite e também agradecer à companhia por continuar em movimento. É o que a gente quer e é isso. Muito obrigado. É isso mesmo, e obrigada também por teres aceito este convite. Então começo esta conversa informal por te perguntar como é que surgiu o teu interesse pelas artes e mais especificamente pela dança. O meu interesse pelas artes, assim muito resumidamente, pode ser que muita gente não saiba, mas eu cresci numa instituição. Uma instituição que é a Casa do Gaiato, uma instituição que proporciona muitas atividades aos próprios rapazes que estão na instituição e a dança foi uma delas, sendo que eu também tinha a música, tinha o futebol, entre outras delas. E eu fui experimentar a dança e apaixonei-me logo pela dança quando me deram a oportunidade de experimentar e eu disse logo ao senhor padre que era mesmo isto que eu queria seguir e ele fez todo o gosto em me apoiar e fazer com que o meu sonho se tornasse realidade. Ótimo, muito bem. E em relação à tua formação, ou seja, depois como é que a dança entra na tua formação? Eu comecei a fazer a formação na Academia de Dança Contemporânea de Setúbal. Foi uma formação de 8 anos, comecei desde pequeno. Foi intensa, sendo que tive também dentro da própria escola tive várias vertentes, sendo que aprendi o balé, aprendi a expressão dramática, aprendi o contemporâneo, aprendi as danças tradicionais de vários países. Sim. Uma junção. E também tive música e gostei imenso, aprendi muito. Também tive a oportunidade de fazer uma audição numa companhia fora e isso fez também com que crescesse também um bocadinho mais, claro, vendo outras pessoas, conhecendo outras pessoas e em relação à minha formação, eu quando terminei o curso da academia comecei a trabalhar logo com a companhia portuguesa CTBC, sendo que também não trabalhei assim muito tempo, comecei a trabalhar durante 2 meses, era a altura de criação, entretanto surgiu a oportunidade de trabalhar com a Dançarte e eu não pensei 2 vezes. Apesar de também ter muito receio, porque tu disseste-me assim na altura: olha, Ivanuel, prepara-te porque vai ser espetáculo de rua. E eu disse assim para mim: espetáculo de rua? Vou ter que dançar na rua? Eu que tinha idealizado na minha vida só dançar num palco. Eu pensei sempre nisso, que seria só para um palco que a gente tinha a formação. Sim, claro, porque apesar da academia, e foi também onde eu me formei, uma escola bastante boa, como toda a gente conhece, e apesar de oferecer-nos realmente um leque enorme, como tu referiste, de áreas, há sempre algo que fica por fazer e esta questão da rua é também uma novidade em termos, não é assim há tanto tempo que existem espetáculos de dança contemporânea na rua, feitos para a rua, não é só num palco na rua, não é feitos para a rua, e portanto sim, lembro-me desse convite, não é, que surgiu e isso leva-nos realmente a esta questão de como é que começou a tua colaboração com a Passos e Compassos, é por aí mesmo, sim. E eu por acaso pensei na altura, como é que eu vou dançar na rua? Como é que eu vou dançar na rua? E eu pensei ao mesmo tempo, por que não experimentar? Por que não arriscar e conhecer e depois pensar se sim vou gostar ou não? E até hoje o espetáculo que mais me marcou foi mesmo esse primeiro espetáculo do FIC-MM, até hoje foi mesmo o que me marcou mais e vai ficar para sempre na minha memória porque foi um espetáculo muito intenso, com muita gente. Eram à volta de 2.000 pessoas, não era, Sofia? Não estou Sim, em tinha erro. realmente muito Não público, estou em sim, erro. exato.
estar a dançar para essas pessoas todas num ângulo de 360, enquanto tu planeias só dançar 180 e em cima de um palco em que estás sempre protegido. Não é que estejas bem protegido, mas tens ali um grande distanciamento de segurança. Exato. E não sabes o que é que pode acontecer quando estás a dançar na rua, em rua, quer dizer, e foi bom, é isso. Depois Sim, abriu portas também para outras coisas, para outras experiências, não é? Claro, sim. Claro que sim. Sendo que também já... Diz, Fia. Não, ia-te perguntar se em relação a se há assim algum espetáculo que tenha marcado um desafio maior no teu percurso até agora. Portanto, já falaste nesse que marcou essa estreia em rua, digamos assim, mas se há outros momentos com a Dançarte ou com outra companhia que tenham sido desafiantes em termos de interpretação. Eu acho que os mais desafiantes para mim são espetáculos de rua, em primeiro lugar, porque nós nunca prevemos o que o público pretende fazer. Nós não conhecemos o público, nós não sabemos quem vai ao espetáculo, nós não sabemos o humor que a pessoa tem, que está a ver, como é que vai reagir, como é que, se a gente se aproximar, se a pessoa se vai afastar ou se vai reagir à nossa aproximação. É uma junção de emoções que não tem explicação, Sofia. E sinto que isso completa-me. Isso é dos espetáculos. Os espetáculos de rua são dos espetáculos que me completam mais e que me marcam mais pelas vivências e pelas reações que o público tem. Claro. E é assim. Sim, por mais que nós planeemos ou que coreografemos os percursos do público e tudo isso, mas realmente referes muito bem, o inesperado está sempre à porta nesses espetáculos e a verdade é que são sempre diferentes, mesmo que se façam vários dias ou várias noites, são sempre diferentes porque realmente a presença do público é sempre singular, não é? Pronto, e oferece sempre ali uma experiência completamente dispar das outras. Não, exatamente. Porque sim. Nós por vezes idealizamos. Passamos por o lado X e outra pessoa vai passar por esse lado e nós no dia a seguir pensamos, então hoje não vou passar pelo lado X porque ontem passaram pessoas por este lado, logo no dia a seguir não acontece o que tu idealizaste. Mas claro que sim. É uma coisa que não se controla, mas ao mesmo tempo é uma coisa que é interessante e nós sabermos, nós bailarinos que estamos em palco rua, sabermos resolver isso tudo é uma mais-valia. Eu sinto que no meu primeiro espetáculo de rua eu fiquei com medo. Eu sinto que fiquei com medo pela reação das pessoas, por estarem tão próximas e por vezes por eu ter que passar pelas pessoas e não saber como é que as pessoas vão reagir. Eu agora já não tenho esse receio. Claro, era isso que eu te ia perguntar, em termos de evolução, não é? Achas que a experiência e o repetir, mesmo que espetáculos diferentes, mas repetir esta ideia de espetáculos na rua, tem vindo de alguma forma amenizar esse processo, embora, claro, a adrenalina está lá sempre, mas a experiência conta aqui? Sim, e contem muito, Fia, contem muito porque eu já ganhei ferramentas para conseguir resolver e para entender o que é que eu posso fazer e o que é que eu devo fazer se acontece qualquer coisa. E para que não pareça mal também, e ao mesmo tempo conseguir resolver a situação e dar continuidade ao meu próprio trabalho que está marcado. Isso é das coisas que tu nos ensinas na própria companhia e que trabalhamos todos os dias. E eu sei que na altura, no primeiro espetáculo, tu, quando terminou, disseste que estiveste muito bem, mas temos aqui coisinhas a ver e tudo mais. Todos os espetáculos temos sempre coisas a ver, acho que é normal. Mas tu disseste mesmo, Ivan, não tenhas receio, não vai correr tudo bem, as pessoas estão para te ver, as pessoas não estão para te fazer mal, as pessoas estão lá para ti. Claro. As pessoas estão lá para ver o espetáculo, as pessoas estão lá para todos. E se as pessoas foram lá, vão com um objetivo. E é mesmo esse o objetivo. Sem dúvida. Claro. E falavas-nos, em relação ainda aos espetáculos de rua, falavas-nos da questão da proximidade, não é? Da reação dos públicos, mas também o dançar num sítio que não seja palco, ou seja, por exemplo, dos vários espaços que tu já ocupaste em rua, não é? Em termos de arquitetura, quais foram aqueles que mais te desafiaram, que mais te puseram à prova? O que mais me desafiou até hoje foi a Gravilha, ao sol. Gravilha, exatamente. Em que eu trabalhei com a Inês Maló. E por acaso a Inês Maló, nós estávamos a trabalhar a altas temperaturas e até a Inês Maló
teve uma queda de tensão e ela continuou a dizer eu estou bem, mas ela não estava bem. Exato. Ela não estava bem, mas foi um grande desafio, mas um desafio saboroso. É como se nós desafiámos os nossos limites e conseguimos entender que o nosso limite não tem limite. E ao mesmo tempo... Exato, é um bocadinho mais longe. É isso. Eu ia com receio no primeiro dia e depois no ensaio geral, que é um espetáculo, que é um dia que eu posso desfrutar e posso... Não é que os outros dias não desfruto, mas nos outros dias eu estou sempre em criação, estou sempre em pensamento. No ensaio geral, eu senti que aquele espaço era meu. Já o tinha tornado meu, já o conhecia, já sabia que ali, podia ir até ali, que se eu desse mais 2 passos à frente tinha um buraco, que não podia passar por aquele buraco. E claro. É o que acontece nos espetáculos de rua. Tu tens que tornar o espaço o teu espaço. Exato, temos que nos apropriar, não é, daquilo que lá existe, exatamente, sim. E claro que isso passa também, como referias, de trabalhar com temperaturas altas ou assim, passa muito pela residência nos espaços, não é? Claro, por estarmos muitas horas nesses sítios, não é? Claro. São coisas que a gente não controla. A temperatura é uma coisa que a gente não controla. Se conseguíssemos controlar a temperatura, a gente punha a temperatura que nos apetecia. Um pouco mais agradáveis, não é? Claro que sim. Claro. E sim, e da colaboração com a Dançarte, que realmente guardamos muito boas memórias. Avançando um pouco em relação ao que faz atualmente, eu sei que na dança tu desenvolves vários projetos. Enquanto intérprete, o que é que num processo criativo te mais cativa? Ou seja, enquanto estamos em criação, não é? Enquanto estás num processo criativo, quais são as fases e o porquê desse processo ser tão interessante? Para mim, não sei se tu sabes, eu trabalho com outras entidades e tudo mais. E eu sinto uma grande diferença na companhia, porque o que mais me cativa na companhia, em primeiro lugar, é o processo de criação. Em que nós podemos explorar, podemos adaptar, podemos decidir, podemos alterar, podemos fazer uma junção de coisas. E isso é das coisas melhores que a gente pode ter. É como provamos, sentimos se gostamos, se não gostarmos, podemos alterar. Isso é das melhores coisas. Não é o que acontece nas outras entidades. Nós experimentamos e mesmo que não seja fazível para o corpo, natural, o que acontece? Tens que fazer. Claro, tens que fazer porque é marcado. A diferença entre ser de repertório ou de ser, ou ser criativo, claro que sim. Eu sinto uma grande diferença em relação a isso, porque eu posso explorar, posso ir além dos meus limites, posso cair e tu dizes, bora Ivonel, caíste mas levanta-te. Exato, temos que continuar. É isso. Isso é das melhores coisas, é o processo de criação. Para mim é porque não é só movimento. No processo de criação tu fazes uma coisa também muito interessante. Nós passamos pela escrita, passamos pelo desenho, passamos pela imagem, pela pesquisa. Exato, a própria pesquisa também. Isso é tudo uma junção que faz um enriquecer do nosso próprio movimento e o nosso próprio bolo, assim chamando. Não é o que eu sinto em outras entidades de trabalho, porque nós sabemos que outras entidades nós temos muito pouco tempo para fazer muita coisa. Chegam e dizem, faz tac, e tem que ser o tac, que eles dizem e claro tu que sim, são processos diferentes. Nem saboreaste, nem pensaste, só fizeste. Claro, sim, não é melhor nem pior, são processos diferentes. São diferentes. Sim, cada um com a sua vertente, claro. Não é que um seja mais forte que o outro, são diferentes. Exato, com objetivos diferentes, por isso é que eu te digo que para mim o mais saboroso é mesmo o processo de criação, em que eu tenho tempo para explorar e se hoje faço uma volta e amanhã digo, Sofia, achas que eu posso experimentar 2? E tu dizes, porquê que não 3? Porquê não experimentas 3?
E eu experimento três, e às vezes corre bem e às vezes não corre bem, e isso é uma junção de exploração com criação e chegamos a um ponto. É isso mesmo, sim. Ótimo. Agora perguntava-te, e se calhar um pouco mais curiosidade pelos bastidores, para quem não conhece os bastidores de espetáculo, perguntava-te se em relação aos dias de espetáculo ou de estreia, já falaste também aqui dos ensaios gerais, que acabam por ser também dias muito especiais, se tu tens alguns rituais nesses dias que queiras partilhar connosco. Tenho. Em primeiro lugar, tenho que chegar ao espaço em que eu vou ter o espetáculo, tenho que pôr os fones, tenho que explorar o espaço, é como se fazer um check-up do espaço, nem que seja só a andar, olhar em volta, é como se fosse estar em casa, sentir-me em casa, preciso mesmo de sentir o espaço, nem que seja uns 10 minutos, isso é o suficiente para mim, para eu me sentir, apesar de que eu já conheço o espaço, eu preciso mesmo de sentir aquele respirar, a energia do dia também, a energia exato. E a própria energia do dia. E em relação a outras coisas, eu gosto sempre de dar uma corrida em volta do espaço, também para libertar e para estar mais à vontade e para perceber que vai ser hoje, é hoje o dia, e tem que acontecer, claro. Claro, ótimo, muito bem. Avançando um pouco, eu sei que mantens há alguns anos uma colaboração com uma entidade nos Açores. Desvenda-nos um bocadinho essa experiência e como é que tudo acontece. Vou desvendar essa experiência. Por acaso, essa escola em que eu trabalho nos Açores, comecei desde o ano 2015. Comecei em 2015. E eu tinha acabado de terminar um programa que se chama O Achas Sabes Dançar, e a senhora enviou-me uma mensagem pelo Facebook a perguntar: olha, Ivanel, queres participar na nossa companhia escola, quer dizer, que nós temos um objetivo que é ajudar pessoas que não têm condições financeiras, dar a conhecer vários estilos de dança, que essas pessoas tenham uma oportunidade que nunca iriam ter na vida se não tivessem dinheiro. E isso para mim é das melhores coisas, poder ajudar o próximo, e eu disse, por que não? Sendo que eu não conhecia a senhora de lado nenhum, e era uma senhora que me dizia assim, é só vir, eu vou-te acolher aqui, vou-te dar estadia, vou-te dar a viagem, e nos dias de hoje nós desconfiamos de tudo. Desconfiamos de tudo e temos receio de tudo, e eu aceitei, e até hoje continuo a trabalhar com a escola, que é a minha escolinha de balé, da senhora Jéssica Ferreira e Dália Ferreira também, e tem sido uma experiência única. Tem sido uma experiência única ver a felicidade de tanta gente com tão pouco. Tão pouco que é muito ao mesmo tempo. A gente é que acha que é pouco. E nesse projeto, Ivanel, para além das aulas, da formação de dança, tu também tens tido a oportunidade de criar, não é? E de partilhar com outros profissionais esse projeto, sim. Eu no primeiro ano fui só eu. E como elas são muitas meninas e a própria ilha não tem assim muitos rapazes bailarinos, eu pensei, e a senhora também pensou, e por que não levar pessoas de Lisboa para lá? Exato. Lisboa, de onde tivesse que ser. Portugal continental, sim, claro. Sim. Portugal continental, isso mesmo. E eu falei com a senhora Jéssica Ferreira, e fizemos isso acontecer. Sendo que agora já levamos até pessoas de outros estilos completamente diferentes, danças orientais, danças africanas. Este ano ia tentar levar dança aérea, mas como estamos na situação que estamos, pode ser que no próximo ano... Quem sabe, exatamente, sim, vamos acreditar que sim. Ótimo, muito bem. Tu também desenvolves projetos como formador, como professor de dança, e nessa área o que é que tu consideras mais gratificante? Ou seja, para ti, os resultados, ou o processo, ou a convivência, o que é mais importante enquanto formador de dança? Ok. Eu comecei a estudar aulas na escola de dança a Show It, não sei se as pessoas conhecem. Para mim, o mais gratificante, em primeiro lugar, é que as pessoas
estão a ter a formação, a aula, consigam fazer e consigam alcançar os seus objetivos, em primeiro lugar. Porque nós, quando vamos para uma escola de dança ou vamos para uma escola de música, nós temos sempre um objetivo. E se eu conseguir proporcionar isso à pessoa que está a ter formação comigo, é das coisas mais gratificantes que eu posso ter. É fazer com que a pessoa que está a ter formação comigo consiga ser feliz e diga que eu aprendi isto com o Ivanuel. Isso é das melhores coisas. Acho que é das melhores coisas que uma pessoa que é formadora pode ouvir. Que mesmo que seja, nem que seja uma coisa mais simples possível. Nós os formadores ouvirmos que eu aprendi isto com o Ivanuel, eu consegui isto graças ao Ivanuel em relação à dança, é das melhores coisas. Isso é das coisas mais gratificantes que eu posso ouvir. Sem dúvida, claro. E para os que ainda se estão a formar ou que estão agora a acabar os cursos nestas áreas artísticas, que conselhos ou que indicações deixavas para ingressarem neste mundo das artes, que neste momento até está um pouco mais complicado do que seria normal, mas em termos de dicas, ou o que é que tu achas que esses jovens que querem realmente trabalhar nestas áreas poderiam fazer ou trabalhar para que isso aconteça? Em primeiro lugar, nós próprios, nós bailarinos, quando terminamos a formação, já somos bailarinos. Temos que nos motivar a nós próprios. É um dos passos, em primeiro lugar, a acontecer. Segundo lugar, eu sinto que eu não posso desistir de mim próprio. Eu não posso desistir de mim próprio, porque se eu desistir de mim próprio, todas as entidades que possam existir também vão desistir de mim. Porque existem imensos bailarinos, existem imensas bailarinas, e em primeiro lugar as pessoas têm que acreditar que somos nós no nosso próprio trabalho. E eu acho que isso é das coisas principais que não acontece nos dias de hoje. As pessoas conseguem a formação. Sim, a formação não te digo que seja fácil também, Sofia, mas não te digo que não seja impossível. Porque há pessoas que não têm... nos dias de hoje a imagem não importa. Claro. Houve tempos, se calhar, que importavam, não tenho a certeza. Mas sim. A imagem não importa. O que importa é a dedicação que a pessoa tem em relação a si própria e ao próprio trabalho que tem que cumprir, ou que fazer, ou que... Eu acho que é das coisas mais importantes, é a dedicação. A dedicação, e temos de estar sempre em processo de trabalho, processo de criação, processo de escrita, tudo conta. É uma junção. Por isso é que nós somos artistas. Artistas não vêm só de dança, vêm de arte, papel, folha, caneta, pintura, tudo. É uma junção de tudo. E tudo o que pudermos juntar, arrecadar para nós e pôr na nossa bagagem, é de aproveitar. É uma junção de várias vertentes que nos vai dar o nosso próprio eu. E consideras, Ivan, na sequência do que agora estavas a dizer, consideras que ao longo deste tempo, não é, das várias audições ou dos vários processos em que já participaste, consideras também que os criadores, os autores, procuram uns bailarinos um pouco diferentes ao longo do tempo? Sim. Eles procuram o não óbvio nos dias de hoje. Procuram pessoas completamente diferentes, pessoas que não sejam... como é que vou dizer? Pessoas formatadas, pessoas que tu vejas movimentos diferentes, que vejas... Sim, falaste aí na bagagem pessoal, sim, não é? Sim, é isso. Bagagem pessoal e por vezes não é só movimento. Existe a voz, existe a expressão, existe uma junção de coisas que são muito importantes para um ator, bailarino, um bailarino. Exatamente, para fazer esse tal bailarino completo, não é? Sim, um bailarino é uma junção de vários pontos, a meu ver. Se um bailarino souber cantar, ainda é mais... É uma mais-valia, claro. Se um bailarino souber pintar, também é uma mais-valia. É uma junção. Exato. E se puder, por exemplo... Imagina, Sofia, se eu sou bailarino e tu dizes-me assim, improvisa. Se eu improvisar com pintura,
Isso é uma coisa, se calhar, que não se vê nos dias de hoje, mas é uma forma de eu me expressar e de o meu improvisar. Claro, claro E que isso é sim. valorizado por ser diferente e por ser criativo. É como se diz o inside of the box. Yeah. Sim, é É. isso mesmo, exato. Claro, claro que sem dúvida. E em relação a outros interesses, ainda agora um bocadinho do mundo da dança, que outros interesses tu tens para além da tua profissão? Ou seja, como é que gostas de ocupar o tempo livre? Ou quais são os teus hobbies? O que é que tu gostas de fazer fora da dança? Uh, eu gosto de fazer muita coisa. Vou tentar balizar assim. Hum, Eu agora comecei a fazer, quase todos os dias começo a fazer yoga. Não sei porquê, uhum, agora ganhei um interesse pela yoga e também ganhei um interesse pelo treino de ginásio. Não digo que uhum, uhum, seja. É só um hobby, é uma coisa que eu me uhum. sinto bem a fazer. Também gosto imenso de música, gosto imenso de ouvir música, sinto-me liberto a ouvir música. Eu passo os dias a ouvir música, tenho sempre uma coluna atrás. E Uhum, uhum, se não posso pôr a coluna, estou com os fones, estou sempre a experimentar movimentos, a ver o que resulta. uhum, E gosto de ouvir. É das coisas que me faz sentir bem, faz-me sentir paz uhum. e liberto. Sim, e agora então nestes tempos nós todos tivemos quase que ser obrigados a encontrar pontos de fuga, não é? Pontos onde nós nos sentimos bem e conseguimos realmente não só gastar as energias, como também centrar as outras, não é? Claro, E claro. sim, é interessante ouvir-te falar nesses pontos, sim. Então, e agora numa viagem ao futuro, o que é que tu gostarias de fazer daqui para a frente? Claro, quando tivermos possibilidade, quando passar este mundo que temos agora, o que é que tu gostarias de fazer daqui para a frente? Se tu tens um plano desenhado ou se ainda guardas na manga algumas ambições em termos artísticas ou enquanto intérprete ou enquanto criador, o que é que tu gostavas de fazer daqui para o futuro? Em primeiro lugar, o que eu gostava de fazer era voltar a dançar. Esse é um dos meus maiores objetivos. Esse é um desejo quase É imediato, não isso, é? Sim. é o meu maior desejo. E em relação ao resto, em relação ao meu próprio futuro, eu deixo fluir e vou adaptando o que eu posso adaptar. E vou balizando e decidindo consoante o que me é proporcionado. Eu vivo Uhum, assim um bocadinho porque nós próprios sabemos que a dança não é um trabalho que seja, por exemplo, nós sabemos que há trabalhos que sabemos o que é que vai acontecer durante um ano. Nós, em uhum, relação à uhum, dança, não temos isto tudo bem definido. Temos por alto uhum. e ter a liberdade de poder escolher entre vários trabalhos é das melhores coisas e, e é o que acontece. Eu vou decidindo consoante o que me é proporcionado, Sofia. Não te digo Uhum, que uhum. tenha assim um futuro já bem traçado. Tenho, Claro, claro, tenho, tenho sim, objetivos, sim. tenho objetivos, Uhum, claro. uhum, Mas são mais pessoais, objetivos pessoais, do que profissionais. Sim. uhum, uhum, Porque o profissional é o que vier, eu vou receber uhum. tudo. E depois vou decidir o que vai melhor comigo, o que vai melhor com o meu próprio trabalho. E se eu Sim, puder com o teu escolher, presente na altura, claro, não é? claro, claro. Claro. E se eu puder Uhum, escolher, melhor ainda. Significa que uhum, tenho uhum. mais que uma escolha. Claro. Mas que vá passando pela dança, pelo Claro, menos claro, sempre, sempre que a dança esteja presente. sim, se Claro, claro puder, que sim. é o que vai ser sempre. Exato. Há bocadinho falavas, Ivan, que participaste, e para quem te conhece, sabemos que participaste já em alguns programas de televisão. E eu perguntava-te em termos de imagem, não é? E em termos de exposição pública, o que é que isso alterou de forma positiva ou de forma negativa na tua vida? Em primeiro lugar, quando participei no primeiro programa de dança, eu senti-me observado por toda a gente. Uhum, E nós não sabemos como é a primeira vez, nós não sabemos como é que havemos de reagir, como é que havemos de responder. Porque claro. viras uma esquina, perguntam-te: és tu o rapaz que estiveste no Chaves dançar? És tu o rapaz que estiveste na televisão? E sim, sim, sou eu. E depois perguntam-te sempre o mesmo: e como é que foi? E como é que correu? E depois de responderes a 20 pessoas, tu foges. Tu foges para não ter que responder mais.
Claro, é Eu uma coisa que lembro-me, não estás preparado, não é? Claro. sim, sim, e não só, e também pela quantidade de vezes que tens de responder ao mesmo. E eu Hum, lembro que na altura eu deixei de ir, por exemplo, ao centro comercial, uma coisa que se calhar eu gostava de fazer de vez em quando, ou até ao uhum. próprio supermercado em tempos de muito movimento para não me cruzar assim com tanta pessoa e com Claro, não tantas estás sempre a pessoas ser e abordado, não é? sim, e Sim. não estar a ser abordado. Eu sinto que o ser conhecido ou as pessoas conhecerem quem tu és tem pontos positivos e pontos negativos. Porque Hum, hum. tu, tu, tu sendo conhecido, eu não sentia na altura que tinha paz. Não Hum, sei explicar. Não sei se conseguia respirar porque as pessoas estavam sempre a perguntar. Não é que tenha mal, não é que tenha mal, as pessoas não fazem isso com consciência, mas claro, o que claro. acontece é, se é uma pessoa a perguntar, tudo bem. Se são 20 a Claro, perguntar-te a o pessoa sente-se mesmo, exposta, não é? Sim, claro, exatamente, sim. tu sentes, é isso mesmo, sentes disposto e preferes se calhar resguardar-te pá, eu não quero que me vejam Sim, esconder. claro, claro que sim, sim. Isso em termos de experiência pessoal, mas achas que esses programas, não é? E muitos de programas de talentos e outros que tais, ou concursos, ou o que for, tu achas que em certa medida, e não agora a nível pessoal, mas a nível geral, tu achas que ajudam a trazer a dança para a ribalta, ou seja, Acho, de alguma forma as pessoas sentem que podem fazer igual ou acho. seja, a dança passa a ser mais falada? Eu acho que sim, Sofia. Porque, não sei, são programas que têm muitas visualizações em termos de público. Isso faz com que Uhum, as uhum. pessoas tenham esperança que conseguem alcançar. E que como nós sabemos, a dança não digo que não seja valorizada, mas que ela não tem o mesmo valor que a gente acha que devia ter. E Exato. esses programas fazem com que a dança, ao mesmo tempo, tenha mais valor e que Uhum, uhum. proporcione que faça com que mais pessoas ganhem interesse em relação à dança Claro. e, Uhum. e, e, e queiram experimentar. Sim, sim, E nem que por seja vezes, como hobby ou sim, como sim, sim. público, não é? Sim, 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 e por sim. vezes acontece eu ter ouvido um não é coragem para outra pessoa aceitar, ir, Uhum, uhum. experimentar. Por eu ter ouvido um não, porque as pessoas, se calhar, não são capazes de pensar: epá, eu não consigo ouvir um não. Mas ver uma pessoa na televisão ouvir um não é um ponto principal para a pessoa que está em casa sentir. Ok, se ele ouviu um não, eu também posso ouvir um não. Porque as pessoas Claro, não há problema, é vamos seguir, isso, claro. vamos seguir, vamos Uhum, experimentar, bora arriscar. Ele uhum, arriscou e uhum. foi até à televisão e experimentou e houve muita coisa Sofia, que eu experimentei e que fiz e que não gostei em relação a estilos de dança, mas isso é normal, a gente está para experimentar de tudo. Claro, claro. Em E isso tudo curto, faz parte da tal bagagem, como há claro, bocadinho dizias, não é? Com sim, certeza sim. guardas aí essas memórias, sim. Hum, nós encaminhamos quase para o fim da nossa conversa, mas eu antes gostaria de fazer uma pergunta especial que nós temos feito a todas as pessoas que têm participado nestas entrevistas e depois um jogo assim um pouco mais informal. Então, em primeiro, a nossa pergunta, tendo em conta o momento que nós vivemos e que já faz quase um ano que andamos à volta desta questão da pandemia e de não podermos trabalhar nem usufruir das nossas liberdades como estávamos habituados, eu pergunto o que é que tu percebeste durante este tempo que não queres mesmo abdicar no futuro? O que é muito importante para tu seres feliz? Vamos, deixa-me só pensar assim um bocadinho. Exato, organizar os É pensamentos, sim. isso, é isso. Eu acho que das coisas que eu não posso mesmo abdicar é mesmo o contacto com as pessoas. Uhum, O poder ouvir, poder abraçar, poder estar próximo, isso é das coisas mais importantes para mim, porque nós bailarinos trabalhamos muito com o corpo, com uhum, reações corporais e tudo mais. E eu agora tento que dar aulas online, eu uhum. sinto que, por vezes, eu não sinto a pessoa que está do outro lado. Sinto que eu faço o maior esforço possível, mas há coisas que a gente não vê, que é Sim, chamada as sim. feições, Uhum, uhum. reações mínimas. A pessoa pode se esconder atrás da câmara
pode dizer que está bem, mas não está bem. Isso, Claro, claro. isso é um mundo virtual. Eu sinto que não seja um mundo que me completa a mim. Neste momento é um mundo que eu me adapto-me, mas não digo que seja o que eu quero para o meu futuro. Eu quero as pessoas próximas, as pessoas comigo. Sim, exato. O toco à vontade, o cara a cara, não é? Claro, sem dúvida. Muito bem. Então, agora em relação ao nosso jogo, eu vou-te dar 2 palavras e tu escolhes aquela que é a tua preferência. Okay. Assim, um jogo informal. Então, morar na cidade ou no campo? Pergunta difícil. Mas, sem dúvida, morar no campo. No campo. Então, filme de comédia ou de terror? De terror. Gosto sempre daquele suspense. Muito bem. Então, chocolate quente ou café? Café. E sem açúcar. E sem açúcar, exatamente. Rock ou hip hop? Em alguma posso escolher as duas? Pode. No caso da música contigo é complicado. É isso. Porque eu ouço tudo, Sofia. É o que eu te digo, eu ouço tudo. Para mim, ótimo. Então, todos os estilos. É isso. E para terminar, chocolate branco ou chocolate amargo? Chocolate amargo. Muito bem, chocolate culinário à deitadinha. É isso mesmo. Muito bem, ótimo. E assim chegamos ao fim desta edição de 2 Passos de Conversa. Obrigado, Ivan, por teres partilhado este momento e desvendado também um pouco de ti. Obrigado também a todos os que nos ouvem. Marcamos encontro nas próximas conversas. Até lá! 2 Passos